E aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, sexta, biologia, né? Hoje vamos dar continuidade ao módulo 2, o Reino das Plantas, capítulo 5, parte 2. Então a gente vai lá dar continuidade sobre o processo reprodutivo e o desenvolvimento das angiospermas, plantas que possuem frutos verdadeiros, flores e frutos. Então pessoal, vamos lá para a página 91. Nela, nós temos o processo de germinação da semente, tá ok? Que é o que a planta vai fazer após cair no solo. Nós vimos nas últimas aulas o processo evolutivo das plantas até chegar nas angiospermas, e na parte reprodutiva nós tínhamos visto as flores. E as flores são os órgãos reprodutivos, onde você vai encontrar o aparelho reprodutor masculino e o feminino, né, o androceu e o gineceu, em que eles produzem grãos de pólen, o masculino, e o óvulo, o feminino, em que algumas plantas podem se autofecundar, elas mesmo levam seus grãos de pólen para os seus óvulos, então a autofecundação. E quando a planta não tem isso, ou seja, quando uma flor só tem aparelho reprodutor masculino e não tem feminino, ou vice-versa, ou eles não amadurecem no mesmo período, então não tem como eles se encontrarem, o masculino e o feminino. Entra aí os agentes polinizadores, né? Borboletas, mariposas, beija-flores, abelhas, insetos no geral, até mesmo morcegos ajudam o processo de polinização, né? Quando ocorre a polinização, os gametas vão se juntar e acontece a fecundação, que é quando o grão de pólen se junta com o óvulo. E aí então nós temos o início da formação da semente. E a semente, pessoal, nada mais é do que uma estrutura usada para o desenvolvimento de uma nova planta. Quais são as partes de uma semente? Acho que todos nós já vimos, principalmente quando vamos almoçar. Você pega o feijãozinho, dá para notar ali que ele tem uma casquinha. No caso de botânica, nós chamamos isso de tegumento, casca ou tegumento. Então é que envolve e protege o que tem dentro da semente. E o que é que eu tenho dentro da semente? Eu tenho basicamente duas coisas. Eu tenho a estrutura que vai dar origem a uma nova plantinha, e eu tenho alimento para essa estrutura nos primeiros dias de desenvolvimento do embrião. Então nós temos aqui ele, ó, essa estruturazinha aqui do lado, ó, tá vendo? Ó, parece até aqui uma pequena folhinha, ó. Isso aqui é o embrião. É esse daqui que vai dar origem à nova planta. A gente observa essa partezinha aqui, tipo o olho do feijão, né? Parte aqui, ó, dessa curva que tem, ó, quando a gente fecha, bem aqui, ó. Então aqui está o embrião. O que é que eu tenho mais aí nessa semente? Eu tenho as estruturas nutritivas, substâncias que vão ajudar o embrião a crescer. Já que a planta mãe não tem como mandar comida para o embriãozinho, ó, então dentro da semente tem que ter alguma coisa lá para alimentar esse embrião e fazer ele crescer nos primeiros dias de crescimento. Então é chamado, pessoal, de cotilédone. O feijão tem dois, ó, um de um lado, outro do outro. Toda essa massinha do feijão que a gente come é chamado de cotilédone, certo? O milho só tem um. O milho não tem duas bandinhas como tem aqui, ó, o feijão. Então pode ser chamado de cotilédone, ó, um ou dois, ou endosperma, que são substâncias nutritivas. Pode vir os dois juntos, cotilédone e endosperma, e pode vir só um ou outro, mas tudo é uma substância nutritiva. Depende da espécie de planta. Mas basicamente temos três partes de uma semente: o tegumento, o embrião e o cotilédone, ou endosperma. Depois que a semente cai em um determinado local, como uma terra adubada, como está aqui, ó. A sementinha de feijão foi plantada. Quando cai água, certo? Aquela parte do olhinho do feijão começa a absorver essa água. Daí para frente vai acontecer o processo de germinação, que é o crescimento desse embrião da semente. A planta germina quando começa a sair algo de dentro da semente. Uma pequena estrutura que vai se formar e vai sustentar a plantinha, o caule. Dias e dias depois vai surgir as raízes, ó.
a plantinha dias depois começa a subir, né, ó, e você observa que ela vai crescendo, crescendo. Essa estrutura aqui, pessoal, ó, são as bandinhas do feijão, ó, os cotilédones, ó, em que ainda tendo raiz, tendo folha e realizando fotossíntese, essa substância ainda alimenta toda a planta, ainda dá nutrientes. Mas vai chegar um momento em que essas partezinhas dos cotilédones vão murchar. Olha aqui, já estão bem murchinhas, ó. E chega um momento em que elas vão ficar até marronzinhas e cair. Quer dizer, não tem mais o que fazer. A planta agora tem que se virar, absorvendo os nutrientes pelas raízes e realizando fotossíntese. A comidinha, vamos dizer assim, que a mamãe planta deixou, não tem mais, acabou. Então a plantinha tem que se virar, ela tem que realizar suas reações químicas, fotossíntese. Quando a planta começa a se desenvolver, começa a crescer, as células iniciais, chamadas de meristemas, que formam os tecidos primordiais da planta, os tecidos iniciais, são células que vão se transformar nas partes da planta, certo? Elas ajudam no crescimento e ajudam a formar outros tecidos. Ela vai formar as cascas, formar os vasos condutores, tudo que é da planta vai ser produzido, vai ser fabricado pelos meristemas. Então eu tenho, por exemplo, o olho da planta, como o pessoal gosta de chamar, né? Em botânica é chamada de gema. Nós temos a gema apical do caule, faz a planta crescer, ó, para cima. Eu tenho a gema lateral, que vai ficar dos lados, como o nome está dizendo, ó, que vai fazer a planta crescer para os lados, formando os galhos da árvore. Então, se você cortar a gema apical de uma árvore, quando ela está crescendo, ela só vai crescer até aquele tamanho onde você cortou. Daí para frente ela só vai crescer para os lados, certo? Nós temos também gemas na parte de baixo do solo, que são as gemas apicais da raiz. Só existe essa gema, não tem gema lateral. A raiz se ramifica através dessas gemas que tem, ó, nas partes da raiz. Tudo isso para fazer o crescimento. Se você fosse observar no microscópio, você observaria da seguinte forma, ó, a parte da ponta do caule, protegida às vezes por pequenas folhinhas bem novas, bem delicadas, aquilo é a gema. Se você cortar aqui essa parte, ó, a planta para de crescer para cima. Se você cortar as partes laterais, ó, dessa gema, ela não vai crescer mais para os lados daqui, só para os lados de baixo, ó. Aqui, aqui. Então os galhos crescem só até essa região aqui, ó. A planta não cresce mais. As gemas da raiz, ó, são as gemas que estão na ponta dela. Todas elas são células embrionárias que estão se desenvolvendo para o crescimento da planta. Então é como as células embrionárias de um bebê lá na barriga da mãe. Essas células estão formando os tecidos do bebê, formando as células do corpo daquele embrião, daquele bebê. Nas plantas a mesma coisa, só muda o nome, é chamado de meristema aqui, certo? Então, na página 93, nós temos esses meristemas que vão fazer o processo de diferenciação celular. É quando as células vão se transformar em outras. Aqueles meristemas que eu falei que ajudam no crescimento é para cima, para os lados e para baixo. Mas eu tenho que entender também o seguinte, as plantas têm um lado de dentro dela. Vamos pegar, por exemplo, uma raiz ou um caule, qualquer um galho da árvore, qualquer que seja dessas três partes. Quando a planta vai envelhecendo, vai se desenvolvendo, é preciso que algumas células ali comecem a se transformar em outras. Por exemplo, eu preciso formar os vasos condutores. Lembram deles? Para ajudar a água a ir para para cima e todos os lados da planta. E a fotossíntese realizar a fabricação da seiva, né, orgânica, e essa seiva se espalhar por todas as partes da planta, levando os nutrientes. Então preciso que se formem os vasos, e isso vai ser feito através daqueles meristemas, só que com o tempo. Isso é com o tempo que vai se fabricando, vai se formando. Eu tenho, por exemplo, quando damos um corte aqui no galho, ó, e observamos no microscópio,
Você não vai ver colorido dessa forma, viu? Bonitinho, diferenciado, azul, amarelo, rosa, mas você vai observar pequenos espaços, ó, que são como veias e artérias, ó. Aqui é por onde corre a água e os sais minerais. Esses vasos mais no miolo do caule, ó, mais no centro, é chamado de xilema. Os mais externos são chamados de floema, ó, esses rosados. A parte amarelada vai formar a casca da árvore. Aqui é a casca mais jovem, ainda está dentro, e aqui é a casca mais externa, que já está morta, ó, mas que protege a planta. Nós temos ela, a casca. Os tecidos que formam a casca, pessoal, eles podem ser duros, como o do tronco, mas às vezes um pouco mais maleável, como o das folhas, ó. Então, se eu pegar uma folha, a folha tem uma casquinha, ó. Não é dura como a casca do tronco, mas é uma casquinha, certo? Essa casquinha é chamada de cutícula. Ela protege a epiderme. É como se você tivesse a pele da planta, ó, a epiderme, essa branca, ó, esses branquinhos aqui, ó, e protegendo a pele eu tivesse uma casquinha, ó, chamada de cutícula. Ela é rica em substâncias que impedem que a água saia da folha com facilidade. Ela impermeabiliza, ela não deixa a água sair. A água tem que sair por outras estruturas que controlam essa saída. Então, Bruno, para que serve a cutícula? Proteger também dos raios solares e proteger da perda de água, da desidratação, porque a gente sabe que o sol desidrata, o sol faz você suar, então os poros que você elimina a água é para, logicamente, proteger você de um aumento da temperatura, é para esfriar seu corpo. A planta tem também poros, mas com outra função, certo? Porque essa cutícula protege a folha na parte de cima, ó, e na parte de baixo, ó, o verde escuro, ó. E a pelezinha dela de novo aqui, ó, uma pele em cima, pele embaixo. E a cutícula protegendo. Nós temos, controlando a saída de água, controlando a perda da água, pequenos botões, poros, ó, esses furinhos aqui, ó, dá para ver só no microscópio, ó, que a água sai. Então, quando você está debaixo de uma árvore e sente aqueles pinguinhos de água, você, está chovendo, aí você olha para o céu, não tem nada, céu azul. Poxa, de onde é que está caindo essa água? De onde está vindo esses pingos de água? Está vindo daqui, ó, das folhas, desses furinhos. Ó. A planta tem muita água nela e ela abre esses estômatos, como é chamado, ó, e a água começa a sair. Quer dizer que tem muita água nela. Quando é período de seca, esses estômatos fecham, impedindo que a água saia. Então é um portão que controla a saída de água. Em períodos de seca está fechado. Em períodos de chuva, ele abre, porque a planta absorve, então vamos eliminar o que tem de mais. E existe, pessoal, os pelos, ó, presentes tanto lá nas raízes quanto nas folhas. Alguns pelos podem ser de proteção, na forma de espinhos. Alguns produzem substâncias químicas ácidas, né, urticante, como a urtiga, e outros usam para absorver os nutrientes lá pelas raízes. Então, nós temos essas partes da planta, né, que vai formar, que está na proteção da epiderme, da pele da planta. Nós temos também, pessoal, na página 94, o parênquima, que é uma estrutura que, quando não temos nada para colocar naquele lugar, nos espaços da planta, não pode estar vazio. Então a planta preenche esses espaços com células especiais, células que vão armazenar alguma coisa. São chamados de tecidos de preenchimento, ok? Esse preenchimento pode ser colocado água, pode ser colocado comida, pode ser colocado ar, pode ser colocado clorofila. Então são espaços que eu preencho com alguma coisa. Então é chamado de parênquima. Parênquima são tecidos bem finos, ó, cheios de celulose e que ajudam a preencher os espaços da planta. Eu tenho os de reserva, ó, esses espaços aqui tá cheio de comida, ó. Ó, aqui tá célula, ó, aqui tá com as bolinhas, ó, e o que tá branco tá cheio de amido, cheio de comida. É parênquima de reserva. Aquífero, ó, aqui, ó, no meio, ó, que vai estar cheio de água. Então armazena água. Aerífero, já está dizendo, né? Ó, esses espaços aqui estão cheios de ar. Clorofiliano,
cheio de clorofila, ó, verdinho aqui para a realização da fotossíntese. Então são tecidos que guardam alguma coisa. Os tecidos que sustentam a planta, né, são tecidos que podem ser de células vivas e células mortas. Quando nós temos tecidos de células vivas, o tecido é chamado de colênquima. E quando é feito de células mortas, é chamado de esclerênquima. Nós temos aqui a parte visto mais no caule, no tronco da árvore, em que a parte mais externa está morta. Então nós temos mais um tecido chamado de colênquima, que formará a casca da árvore. E o que está mais interno, você às vezes não enxerga, porque a casca está protegendo completamente a planta, você vai encontrar o esclerênquima. Ó. Aqui são células mortas, ó. Aqui células vivas. E à medida que as células morrem, elas são empurradas para cá. E a casca vai se soltando, mas sempre vai tendo outra leva de células mortas, células que formarão a casca nova, mas mortas, viu pessoal? Para concluir, aqui eu vou só mostrar para vocês o que a gente já estudou até mesmo no capítulo passado, que foram os vasos condutores, os tecidos que transportam a água e os minerais e a seiva orgânica. Nós temos a seiva bruta, que é feita de água e minerais, e nós temos a seiva orgânica, que é feita de substâncias nutritivas, principalmente glicose, que vai alimentar a planta. Então nós temos aqui, ó, a casca da árvore, ó, certo? Aqui você vai ter em azul o floema, ó, essa partezinha aqui mais ao redor, mais externa ó, no tronco. Aqui eu vou ter o xilema, na região mais interna, ó, tudo isso. E essa aqui é uma parede que separa um do outro, tá ok? Nós temos então, pessoal, floema conduzindo a seiva orgânica que vem lá das folhas, pelo processo de fotossíntese, e se espalha por toda a planta, de cima para baixo, para todos os lados. Eu tenho o xilema, que pega a água e os minerais lá do subsolo e leva para as partes de cima de toda a planta, levando água e minerais. Nós temos então, pessoal, nessa segunda parte, o estudo basicamente desses tecidos que são originados na semente e que formam todas as outras partes da planta. Quando for semana que vem, veremos o tópico 5.3, tá ok? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, se cuidem!